Carlos André Gonçalves Cunha é pernambucano, nascido no dia 16 de maio de 1963. Foi auxiliar técnico de times como Santa Cruz, Náutico, Sport, Sampaio Correia, Fortaleza, Ceará, Ferroviário. Como técnico de futebol, dirigiu equipes como Floresta, Horizonte, dentre outras equipes. Nosso maestro de hoje é Caé Cunha. Fala, campeão. Satisfação de receber aqui no Maestros da Bola. Poxa, eu que tenho uma satisfação muito grande de participar de você, desse teu programa, participar contigo, JP. Acho que você cresceu bastante, merecido, porque você é muito competente e é um cara que preza e dá valor às pessoas e à história das pessoas, e o futebol é feito de histórias, então é um prazer muito grande estar aqui com você. E vamos tocar essa bola redondinha aqui, que eu gosto de falar bastante e sei que você tem capacidade para extrair o melhor que eu tenho e o melhor da minha história. Show de bola, então vamos nessa, né? Comigo hoje, mais uma vez, meu parceiro Alisson Oliveira, músico dos bons, e bate um papo fácil demais porque entende tudo de esporte, além de um excelente jornalista. Muito obrigado pelos elogios, meu amigo. É sempre um prazer estar aqui no seu podcast, né? Mandar aí também um abraço a todas as pessoas que sempre acompanham. E ainda bem que você falou em música, não falou em bola, porque quando ele está na frente de fera na bola, é difícil, né? A gente tem que baixar a nossa bola, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com o Caé. A história dele já acompanhava muito, né, de longe, assim, um pouco de longe, né, essa carreira que ele tem na parte de auxiliar técnico, né, de comando técnico, dos cursos que ele fez e a preparação que ele fez. E é legal que a gente conversava aqui um pouquinho em off e ele contava um pouco dos bastidores de como ele jogava, né? E isso, para mim, tudo é novidade. E é legal saber essas resenhas, né? Essas coisas do mundo do futebol. E é para isso que a gente está aqui hoje, para bater esse papo agradável com o Caé. Pô, Alisson, poxa, posso falar de música? Oi, outra praia bacana, né? Pô, eu, quando parei de jogar futebol, JP, eu sou letrista desde os 15 anos de idade. Olha só, rapaz. Então, tem assim, eu sou compositor, letrista, e quando eu parei de jogar, altamente decepcionado com o futebol na época, eu montei uma banda no Rio chamada de Banda no Mundo. Olha e só, adoro essa parte da arte. Coisa né? boa. Eu sou ex-genro do Armando Teles, que é um cantor e compositor famosíssimo aqui no Ceará. E tem vários amigos ligados à música, né? Alguns que estão no exterior, a banda O Verbo, o que Mauro legal, da Banda cara. Verbo. Então, assim, boa, é um universo que eu adoro, sabe? Assim, sou fãzoca, assim, sou o meu maior ídolo musical e talvez artístico é o Paul McCartney. Então, assim, se quiser fugir uma beiradinha aí, eu tô junto. Ou então dúvida. Em outro programa para falar de música. O cara tem todo estilo também da música, verdade, né, JP? Verdade. Né? O Alisson também é músico, tem uma banda, toca na noite e tal. Um cara coisa boa. Qualidade demais. Futebol, música, tudo é arte, né? Isso aí, bacana. Gostei. Show de bola. Falando então, a gente conhece muito o Caé como auxiliar do Moacir Júnior, como auxiliar do Chamusca durante muito tempo, mas também foi atleta de futebol. Então fala pra gente, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre a tua trajetória como jogador de futebol, na base e no profissional. Olha, eu nasci em Recife e de berço eu fui morar no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui morar nos subúrbios da Central do Brasil, Padre Miguel e Bangu, nos anos 60. Tá certo? E quando eu tinha 6 anos, né, em 69, eu fui ver um jogo da Seleção Brasileira de 70, amistoso, em Moça Bonita. Tá? Jogava Pelé, Paulo César Caju, Tostão, Seu Lopes. E meu irmão me levou. E ali, cara, eu fui de bicicleta, né? E eu fiquei na grade. Eu falei, cara, eu quero isso para mim, com 6 anos de idade. E eu jogava na rua. Eram 5 filhos, né, na família. Meu pai detestava futebol, apesar de ser fluminense. Incentivou nós todos a sermos fluminense. E eu jogava na rua. E o nosso time era 5 homens. A gente tinha um time de futebol de salão. Sim. E eu era o garotinho, caçula. Então, assim, despertou assim. Eu jogava no meio de gente grande. E aí eu sempre fui destaque. E aí comecei a jogar futebol de salão nos subúrbios do Rio. E aí fui crescendo com isso, né? Jogando futebol escondido, passava o dia na rua jogando bola, né? Por isso que hoje, como treinador de futebol, eu defendo a recriação de cenários, ou seja, levar a rua para dentro do clube. Legal. E eu falo muito sobre isso em off, em bastidores, em fóruns. Então, assim, eu tenho 60 anos e desde os 6 jogando, então são 5 décadas
vivendo essas transformações que o futebol tem, que ele não pode ser levado em conta isoladamente. A gente tem que analisar as transformações da sociedade brasileira. Então, desde as ruas de Bangu, que eu jogo futebol, aí comecei a jogar futebol amador no Rio de Janeiro, futebol de salão, comecei a jogar o DA, que era um departamento amador de futebol de campo, onde surgiram enormes craques do futebol brasileiro. Eram times amadores, Pavonense, Everest, Confiança, tudo Oriente, Rio. Tudo no Rio, né? Grande Rio e Rio, né? Então, assim, eu me destacava muito e aí fui fazer um teste levado pela minha mãe, falecida Dona Mara, que me fez a inscrição de surpresa e eu fui treinar no Flamengo, tudo escondido do meu pai. E aí eu fui fazer um teste no Flamengo com o Júlio César Leal, que foi treinador famoso aí no Brasil. Na época ele era o técnico da base do Flamengo e o Júlio César Leal ficou comigo 8 meses no Flamengo. Quando eu fiquei nesses núcleos que tinha, não era escolinha, né? Por isso que eu falo em recriar cenários. Eram núcleos de treinamento e o Júlio César Leal falou, olha, infelizmente eu não vou poder te levar para a Gávea para disputar o campeonato federado, mas eu aconselho você a seguir jogando futebol porque você tem um grande potencial. E aí, a minha família, minha mãe, foi morar em Recife. E ela falou, como caçula, eu vou ter que levar. E eu falei, eu vou, mas eu quero jogar futebol. Isso com 18 anos. Né? Aí minha mãe também providenciou, antes da viagem, um teste para mim no Santa Cruz, por causa desse meu histórico. Sim. Meu filho é craque. Aí, no Santa Cruz de Recife, eu fiz um teste quando eu cheguei em Recife, em 1988, quando eu fui conhecer a cidade que eu nasci. Aí fui aprovado pelo falecido senhor Batista, que era um revelador de jogadores de base lá no... Qual era a tua posição? Eu jogava no início de cabeça de área, que é o volante hoje, né? Era um cabeça de área só na época. Canhoto, Caio? Não, destro. Mas tinha habilidade com as duas. Sim. E aí o seu Batista me aprovou. Eu joguei 2 anos na base do Santa Cruz, seleção pernambucana de 1982 a 1983. Joguei com o Ricardo Rocha, né? Tetracampeão, que era o nosso destaque desde a base. Grande Nós somos zagueiro, amigos né? até hoje. Eu tenho essa amizade com ele, tenho esse orgulho. E joguei com vários jogadores bons lá. Conheci o Zé do Carmo e outros jogadores. Ramon é dessa época? Joguei com o Ramon, treinei com o Ramon no profissional, né? Porque no Santa Cruz profissional nunca tive a oportunidade de jogar. E o Carlos Alberto Silva foi que me promoveu, né? O ex-treinador, falecido Carlos Alberto Silva, que foi campeão brasileiro pelo Guarani, treinava o Santa Cruz em 83 profissional. Então ele me promovia para os treinamentos no profissional. Eu me profissionalizei no Santa Cruz de Recife e segui minha breve carreira, né? Porque é uma carreira curta, muitos obstáculos, sempre fui liderança. E quando eu não fui utilizado no Santa Cruz em 2 anos como profissional, eu batalhei bastante, talvez não tinha orientação de ninguém, e conquistei meu passe livre naquela época. E aí, com o passe livre na mão nos anos 80, eu não tive progressão dentro da minha carreira, não tive mais oportunidades, porque o passe livre desvalorizava muito o jogador. Sim. E eu não sabia disso e fui buscar esse caminho para mim. Tá. Antes do Alisson entrar, eu queria falar um ponto em relação à tua carreira de futebol. Claro que a visibilidade maior foi, de fato, fora das 4 linhas, pensando, organizando, trazendo informações, mas tem 2 situações que eu queria lembrá-lo ou avisar para a turma que está nos acompanhando. Você jogou contra grandes nomes, né? Romário, Zico, Roberto Dinamite, e também treinou com a seleção brasileira. Como é que foi isso? Na verdade, o Romário eu joguei num amistoso em 1985, quando ele estava iniciando no Vasco. Mauricinho, Roberto Dinamite e Romário, o ataque. Nossa, meu Deus. E eu era do Friburguense. Sim. Foi o meu primeiro clube depois dessa fase do Santa Cruz que eu peguei o passe livre. E foi em 85 também que eu treinei com a seleção brasileira. Um fato curioso na minha carreira foi o que me reacendeu para futebol, né? Eu estava já fora do Santa Cruz, mas a treinar a seleção do Evaristo de Macedo na eliminatória, fui treinar no Arruda. E eu falei, eu tenho acesso ao Arruda, eu não jogo mais no Santa Cruz, estou com passe livre, treinava na praia, sabe aquela luta do jovem, vou vencer, vou correr na praia, tal, vou me preparar, vou viajar, vou conquistar, ninguém vai me parar.
E aí eu falei, vou assistir o treino da seleção. Quando eu cheguei lá nas sociais do Arruda, os portões eram abertos, estava lotado. Você já sabe que o jogo do Santa Cruz é 30 mil pessoas, né? E a torcida do Santa Cruz é loucura. Não tem igual. Então a seleção brasileira lá, cara, foi assim. Aí eu estava sentado na social, quando veio o Aires, o preparador físico do Santa Cruz, falou, me chamou, gritou meu nome. Preciso de você. Aí eu desci a social, aí eu falei, fala, Aires, tudo bem? Ele falou, cara, a base foi correr na praia, o profissional foi correr na praia, o Jandir passou mal. Cara. E eu preciso de um jogador profissional para completar o coletivo. O Evaristo me pediu, você não quer treinar com a gente? Olha aí. Eu já estava assim, uns 2 meses e meio, 3 meses parado, sabe? Mal fisicamente. Eu falei, tem condição. Aí desci. Quando eu entrei no vestiário, cara, eu dei de frente com meus ídolos, tá ligado? Assim, Reinaldo, Moser, Júlio César, Mário Sérgio, Careca, Casagrande, Éder, né? E aí, cara... Presente de Deus isso aí. Eu trocando de roupa. Presente. Eu trocando de roupa, aí encostei no Reinaldo, né? Que era aquele centroavante fantástico, né? E nessa época eu já jogava na frente, né? Que eu comecei de cabeça de área, mas depois eu virei 9. Porque eu pensava que eu ia fazer muitos gols, né? Porque eu fazia gol vindo de trás. Aí eu falei, pô, vou ser 9 aqui em Recife e tal. Aí eu não fazia gol nenhum, né? Fazia pouco gol, muita briga, jogar de costa é totalmente diferente. E eu não tinha orientação de ninguém, eu era um cara isolado, minha família, pô, todo mundo se formou, todo mundo é doutor, todo mundo estudou, e fui o único que fui jogar bola, então não tinha influência de nada, não conhecia nada do meio do futebol, né, cara? Então fui sozinho essa guerra. E aí, cara, meu treino foi fantástico. Quando acabou o treino, eu falei, é a oportunidade da minha vida. Caminhei e fui em direção ao Evaristo. Falei, Evaristo, porra, eu sou da base do Santa Cruz, estou com passe livre, joguei 2 anos na base, joguei com o Ricardo Rocha, tal, fui falando o nome dos caras e não tive oportunidade aqui. E agora eu estou com passe livre, cara, eu não quero parar. Ele falou, cara, você treinou muito bem. Eu vou te falar uma coisa, me procura quando acabar eliminatórias lá no Rio de Janeiro, que eu vou arrumar um teste para você no América. Legal. O Evaristo Macedo. Cara, quando eu falei isso, o Chimbica, roupeiro, entrou na frente e eu ia ter que entregar roupa para ele. Ele falou assim, pô, vou arrumar um teste para você na Portuguesa. E aquela confusão no Arruda, né? Nos bastidores. Porra, o Caé na seleção foi treinar, vai para Portuguesa. E aí eu desci, né? Aquela confusão e os funcionários do Santa Cruz, porra, Portuguesa, Caé vai para Portuguesa. E fui para casa. Cara, meus amigos me ligaram, né? Que estavam lá no profissional, falou, cara, tá um barulho aqui. Todo mundo querendo saber quem te deu passe livre. E a confusão tá grande. E que você vai para Portuguesa, mas era Portuguesa do Rio. Sim. Né? E aí, cara, eu falei, aí ganhei força. Aí fui correr na praia, cara, mal coincidência, encontrei na praia, sabe quem? Carlos Alberto Silva, que era o treinador do esporte, nessa época, que foi meu treinador no Santa Cruz. E Carlos Alberto Silva, fiquei sabendo do seu treino, né? Saiu uma manchete no jornal, eu perdi esses documentos, saiu imagens, né? Aí Carlos Alberto Silva falou, porra, foi fantástico o teu treino, todo mundo tá falando e tal. Aí eu falei, pô, seu Carlos, eu vou pro Rio, tentar sorte. Não tenho... Tô com passe livre. Ele me deu um telefone do empresário de porta de CBF, falou, procura lá esse Malaba, que ele vai arrumar um clube para você. Aí foi quando eu reativei a minha carreira, porque o Malaba me pediu para fazer um teste no Friburguense. Aí eu fui aprovado. Aí deu certo. Alisson. Que história bacana. Eu te pergunto exatamente sobre isso, né? Eu vejo que em vários momentos você toca nessa questão muito particular que existe no futebol, que não é só a bola, né? Porque a bola você tinha de sobra, né? Mas tem que ter esse cara que faz a ponte, né? E que muitas vezes acaba sendo um empresário, né? Você considera que para um atleta, por mais talento que ele tenha, né? Bola mesmo, é impossível ele crescer sem esse cara que tem essa circulação no meio do futebol, que é o empresário, que é o lobista, o cara que, às vezes, até coloca um cara que não tem tanta bola, mas o cara consegue deslanchar na carreira. Sem um empresário, o atleta de futebol, ele não consegue caminhar?
pela tua experiência? Bom, pelos esses anos todos que eu te falei que eu estou dentro do futebol, quando eu vivi essa situação, eu não tinha noção do universo. Depois que eu parei de jogar, me tornei membro de comissão técnica, técnico de futebol, auxiliar técnico, consegui voltar a viver no meio do futebol depois de 20 anos, que eu fiquei sem trabalhar com futebol. Mudou a estética, mudou as esquematizações, mudou o esquema dos empresários, depois da Lei Pelé. Sim. Né? Que a gente não vai ficar conversando sobre ela, mas hoje o garoto com 16 anos tem que assinar um contrato profissional. Só pode assinar com 16. Se liberasse, assinava com 9. Então, assim, na minha época, o empresário já era fundamental. Só que tinha a lei do passe. Então, o jogador era preso ao clube. Então, assim, ele se destacando jogando, ele não ia precisar de empresário para empurrar ele para outro clube. Quando eu falo isso, eu não falo de jogadores nível top. Eu falo do futebol de verdade, porque o futebol de verdade não é 1% top. Perfeito. O futebol de verdade é o que jogam, que não aparecem. Né? Aqueles que não têm renda, aqueles que trabalham por questões de sobrevivência. Que é a grande maioria, né? Que é a grande maioria. Então, assim, hoje até esses precisam do empresário. Então, hoje está mais fácil você virar jogador profissional, porque você, com o empresário, você tem acesso a todos os clubes. Tem garoto de 22 anos que já teve em 6 clubes. Às vezes até fora do país. Exatamente. Na minha época, o cara jogava num clube, era passe preso ao clube, ele não precisava tanto do empresário. Mas na minha época, quando eu jogava, já tinha isso e eu não sabia. Então, muitos jogadores craques de futebol da minha época, eles eram escanteados, preteridos por alguns treinadores que já tinham... que traziam jogadores do Rio Grande do Sul para jogar em Recife. E a base, por exemplo, do Santa Cruz era mal aproveitada, porque os treinadores traziam os jogadores de fora. E aí o garoto da base não tinha trabalho nenhum psicológico em cima dele, mental. Ele falava assim, pô, eu não jogo nada. Os caras vêm, eu estou aqui há 2 anos no Santa Cruz, nunca joguei. Né? É lógico que existem jogadores medianos, existem jogadores normais, né? E existem os fora de série, como o Ricardo Rocha, que jogou 1 ano no profissional do Santa Cruz, foi parar no Guarani, virou seleção brasileira, virou Real Madrid, virou Sport de Portugal. Então, assim, a gente não pode viver o futebol dessas exceções. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a maioria dos jogadores da minha época, os grandes craques, pararam no meio do caminho porque não tinham oportunidades e não tinham empresários. E eles falaram, eu não jogo nada, vou parar, não aguento mais. Né? Eu é que insisti bastante, mas só consegui insistir como jogador até os 24 anos, 25. Beleza. Ok. A gente tem visto, o mundo inteiro já tem muito clube empresa, família dono de clube, SAF. No Brasil, a gente não tinha muito essa cultura. Nos últimos 5 anos para cá, que aumentou demais aqui no Brasil. E em nosso estado, inclusive, agora recentemente, Tirol e Cariri fazem a final do Campeonato Cearense Série B, tá? Eu queria ouvir a tua opinião, e aí já vou até citar aqui quem foi que me deu a dica, né? A deixa aqui foi do Esporte e Coleções, que você participou lá em um bate-papo com ele, sensacional, quero até parabenizar o trabalho. Eu assisti, o Caê montou a seleção brasileira de todos os tempos, a seleção dele lá e tal, parabéns pelo trabalho, excelente. Ele pergunta, professor Caê Cunha, você é a favor ou contra a SAF no futebol? Sou totalmente a favor, certo? Eu não tenho assim, muito acesso às informações e à parte jurídica e o conhecimento de como ela funciona nos contratos, mas o que serve para o Botafogo talvez não sirva para o Tirol. Perfeito. Vamos dizer assim. Existem executivos do futebol que estão por dentro de todo esse assunto, né, e de toda essa legislação, que vão saber perfeitamente comandar esse aspecto. Eu acho que os executivos de futebol eles estão contribuindo bastante porque eles foram lá se capacitar e têm uma longa estrada dentro do futebol. E eu aconselho, e eu acho que é muito importante a gente dizer isso, que existe dirigente estatutário. E os dirigentes estatutários,
Cara, é mais do que aconselhável ele se qualificar. Ele ir procurar saber como funciona a gestão de um clube, como funciona a gestão do treinador com a sua comissão técnica dentro de um processo de uma equipe, porque o estatutário às vezes atrapalha os trabalhos porque ele não tem noção e não tem conhecimento de como funciona uma metodologia de treino. Por isso que o nosso futebol cada vez mais parece resultadista, porque esquece o valor das comissões técnicas e dos treinadores por causa de alguns resultados, principalmente em prateleiras menores, que é o âmago do futebol. O futebol não vive só de Série A, né? A Série A é o que vende. Então, assim, eu acho que a SAF ela é importante. Eu acho que ela conseguiu equilibrar muitos clubes e vai salvar muitos clubes, mas tem clubes também que não têm necessidade de virar SAF. Então, assim, o cenário é para cada clube ver a sua necessidade, o que ele precisa. Né? E eu acho que a SAF é importante, mas eu acho que existe mais importante é qualificar os dirigentes estatutários, porque os executivos já ganharam um caminho. E os estatutários, eles querem conviver juntos e pela tradição dos nossos clubes, os estatutários também são importantes, porque a nossa cultura é diferente. Né? Não adianta você querer transportar e trazer a cultura europeia para o futebol brasileiro, porque nós temos a nossa cultura. A gente não pode dizer que a nossa cultura é atrasada. A gente tem que dizer que a nossa cultura ela é única. O nosso país é um país continental. Então, a gente precisa melhorar o que nós temos dentro da nossa cultura. Eu acho assim. Perfeito. Caio, eu vejo que você valoriza muito e fala isso com muito orgulho da tua origem do futebol raiz, né? Você citou até clubes aí como Bangu, Friburguense. É tão legal a gente ouvir falar nesses clubes, né, cara? Eu, particularmente, via muito isso na TV, né? Acompanhava muito de longe. O próprio Santa, né? O Santa Cruz, que hoje vive esse momento delicado e tal. E a gente sabe que até hoje, mesmo com as pancadas, mesmo com a falta de investimento, esses clubes continuam sobrevivendo, né? Claro, com muita dificuldade e tudo, mas continuam aí com a sua história e isso ninguém arranca. Por que você acha que esses clubes, né, com tanta história, com tanta força, eles não conseguiram acompanhar essa evolução do futebol que você fala também, né? Essa transformação do futebol? Até falando de Bangu mesmo, de Friburguense, de Santa Cruz, que você conhece tão bem. O que houve, né, para que esses clubes não pudessem acompanhar esse crescimento, né, e se tornarem clubes em crescimento também? Né? Porque, ao mesmo tempo que eles são clubes que têm a sua história, são clubes que a gente vê também que ficaram um pouco para trás, esquecidos. Né? Na tua opinião, o que aconteceu com esses clubes? Bom, eu vou tirar aqui um pouquinho o óculos, porque eu já me adaptei mais à luz aqui do estúdio. Olha só, cara. É importante dizer, os clubes foram mal administrados. Né? O futebol ele ganhou uma proporção muito grande. O futebol é o maior entretenimento do mundo. Negócio. E o mais lucrativo. É verdade. Né? E eu acho que eu posso estar enganado, mas os grandes investimentos da humanidade, o esporte e do futebol, é onde rola mais grana e mais negócios. Porque nós temos lá a NBA, temos o basquete nos Estados Unidos, mas no mundo é o futebol. Nós temos aí, a gente sabe, a gente não pode deixar de falar nisso, é muito lucrativo também a venda de armas no mundo, e as guerras alimentam essas coisas, mas o futebol como esporte e entretenimento, ele é um grande negócio. Então, assim, o futebol evoluiu, os negócios aumentaram e os clubes foram mal administrados. Tem muitos clubes com dívidas monstruosas que as autoridades, os políticos e as pessoas, elas estão tentando sempre criar algum mecanismo para reverter isso, para a gente não perder esses grandes clubes. E até, né, cara, acho que tem um pouco disso também.
Antigamente, esses maus dirigentes, eles deixavam o rombo lá e não acontecia nada com eles. Não era Exatamente. responsabilizado. Hoje a coisa já está um pouco mais diferente. Eu acho que para o lado da SAF pode ser mais parecido com isso aí, mas eu acho que ainda não é assim, não. O dirigente irresponsável, ele não paga por nada. Isso é verdade. Entendeu? Deveria ser punido, né? Não paga por uma má nada, gestão. né? Então, assim, é complexo. Existem clubes que têm na justiça trabalhista enormes, gigantes filas, né? Então, assim, tem outros que conseguiram ainda se organizar e criaram um fundo para pagar as despesas trabalhistas, né? De causas, né? Que os clubes não pagam, e os caras vão botando na justiça. Eu costumo tentar receber tudo que eu faço, que eu trabalho, porque às vezes a gente demora tanto para receber que a gente até brinca, né? E eu falo, pô, botei na justiça. Aí eu viro para os amigos e falo, pô, só vai receber no céu. Porque é muita demora para receber, né? E, assim, recentemente a gente já teve problema com isso, eu tive problema com isso. Há 4 anos que eu sou treinador, 5 anos, né? Que eu sou treinador desde que eu me separei do professor Marcelo Chamusca, que eu fui contratado pelo Floresta, que 5 anos eu fui sazonal, pô. Eu trabalhava 4 meses, 5 meses e ficava desempregado 8, 7. E recentemente eu passei por clubes que não honraram os compromissos comigo. Então, assim, inclusive, é o que está me fazendo a voltar a ser auxiliar técnico, porque eu tenho um grande nome como auxiliar técnico, um grande potencial, né, com essa função. Inclusive, tentei voltar para o estado do Ceará através do auxiliar técnico fixo da casa, né, para contribuir com a minha experiência. E é importante essa eu tenho buscado isso, e recentemente estive no Falco como auxiliar fixo no Falco, lá no clube de Sergipe. Muito, muito bem estruturado, apesar de estar começando agora, crescendo. E agora, em primeira mão aqui, posso te dizer, eu acabei de ser contratado para fazer a Copa Paulista lá em São Paulo, pelo Esporte Clube São Bento de Sorocaba, que é um clube tradicional do futebol paulista. E eu gostaria... Treinador como auxiliar técnico. E quem é que está lá, Caé? O treinador é o Ademir Fezan, que foi auxiliar técnico meu e do Chamusca no Guarani de Campinas, e a gente teve acesso junto. O Guarani está fazendo o Ademir está fazendo uma carreira dentro do interior de São Paulo. Legal. Recentemente esteve no Comercial de Ribeirão Preto, no Grêmio Prudente, subiu Primavera de Indaiatuba. Então, ele está emergindo, né? Eu tenho uma amizade muito grande com ele, profissional e pessoal. E aí a gente vai unir essas forças. E o São Bento buscou informações, né, a respeito do meu trabalho, porque eu não sou conhecido muito em São Paulo, apesar de ser cria de São Bernardo do Campo, quando eu voltei para o futebol profissional. E o São Bento me autorizou até aqui falar em primeira mão. Conversei com eles. Olha aí, rapaz, esse podcast com um furo de notícia aí, viu? O pessoal que está lá em São Paulo acompanhando aí já está sabendo, né? Então, assim, eu vou começar já esse mês lá no São Bento de Sorocaba como auxiliar técnico do clube do Ademir Fezan para a Copa Paulista. Mas eu tenho um desejo muito grande de trabalhar novamente no Ceará, porque eu moro aqui, né? No estado do Ceará, né? Eu escolhi Fortaleza para morar, já fazem 6 anos. Eu gostei da cidade, me adaptei com as pessoas. E, às vezes, eu acho que eu tenho mais amigos da minha parte. Eu considero as pessoas mais minhas amigas do que elas me consideram, assim. Porque o futebol, a gente vive uma solitude muito grande, né? E eu gosto das pessoas daqui. E aí, me adaptei à cidade e moro por aqui. Legal. Falando de coisa boa, o Caé tem um histórico muito massa. Talvez, eu não sei, mas talvez seja a única comissão técnica, juntamente com Chamusca e tal, que tem acesso em todas as divisões. Da Série D para a Série C com o Salgueiro. Legal. Teve esse acesso. Teve acesso da C para a B com o Guarani. E teve acesso da B para A com o Ceará. Quer dizer, em todas as séries, jogou a D, conseguiu. Jogou a C, conseguiu acesso. Jogou a B, conseguiu acesso. Talvez seja a única
da nossa história, né? E esse sucesso, cara, juntamente com o Chamusca e também o acesso em cada uma dessas divisões. Cara, eu tenho um orgulho muito grande disso aí, é inédito no Brasil. É isso mesmo, inédito, né? Acesso em todas as divisões do futebol brasileiro. Fantástico, cara. Eu tenho muito orgulho disso aí, porque quando a gente fala de convicção, de alguns aspectos, de algumas situações onde você é especialista, muitas das pessoas, elas acham que você é prepotente e que você não tem humildade. As pessoas, elas são educadas para pensarem dessa maneira, pela nossa sociedade. Porém, eu estou num podcast muito bom, com pessoas competentes me entrevistando, e a hora de eu falar é essa. Claro. Eu não fico no meu trabalho falando sobre isso. Eu não fico num bar, num restaurante com as pessoas falando sobre essas conquistas. Mas aqui eu tenho que falar, meu amigo. Aqui é orgulho. Entendeu? Então, assim, a gente foi para o Salgueiro em 2013, primeiro ano com Chamusca, e tivemos acesso. Depois fomos contratados do Salgueiro para trabalhar no Fortaleza pelo Adailto Campelo, que era o diretor de futebol da época, né? O presidente era o Baquite. E viemos ao Fortaleza num momento dificílimo. E nós fizemos a melhor campanha da Série C, dos pontos corridos, mas a gente, infelizmente, não teve acesso no Fortaleza em 14. Um timaço, hein? Robert, Marcelinho, Correia, Cametá. Timaço. Valfrido nós lançamos Edinho, lançamos Romarinho, né? Max Oliveira. Pegamos a base do Fortaleza, um trabalho grandioso do grande maestro da bola, Jorge Veras. Perfeito. Tá? E a gente conseguiu colocar esses garotos no profissional. Foi uma função que eu exerci. Eu que fazia essa transição. Então, assim, muita gente não sabe que eu era o especialista do Chamusca para fazer esse trabalho. Então, assim, eu me orgulho muito. Depois de 2015 não subimos de novo, aí fomos ao Guarani. Então, subimos o Salgueiro, passamos 2 anos no Fortaleza, não subimos o time, fomos considerados pé frio. Fomos ao Guarani, e ao Guarani chegamos lá em crise, com pouquíssimos jogadores do clube, a gente teve que montar o time, então levamos o Edinho do Fortaleza, levamos o Genilson, que também esteve no Fortaleza com a gente, aí encontramos lá o Fumagalli, e levamos o Pipico, que foi nosso rival no Macaé. Então, assim, montamos um timaço no Guarani, né, com o Auremir, né? Exatamente. O Lennon, que hoje é meu amigo particular, que está no Botafogo da Paraíba. Então, fizemos um timaço no Guarani, uma campanha histórica, e acesso no Guarani. Então, colocamos o Guarani no cenário. E o Guarani, eu tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado no Guarani, cara, porque Carlos Alberto Silva era de lá, Ricardo Rocha foi para lá, Renato, né, o famoso Renato, que jogou com Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão, Careca e Bozó, né? Eu joguei com Edson e Gomes no Santa Cruz na época. Joguei também com Celso no Santa Cruz, o Celso Gavião, em 84. Eu era da base, ele estava no profissional. Então, assim, esse Guarani teve Careca, teve Neto. Pô, eu tive com esses caras em 2016. Comemoramos o acesso com eles. Os caras são fantásticos, humildes ao extremo. E o Renato era meu ídolo, né, quando eu era garoto. E depois a gente foi para o Paysandu. E depois do Paysandu nós viemos para o Ceará. E o Ceará, 2017, acesso. Então, com Chamusca, cara, 5 anos de trabalho, a gente teve 3 títulos estaduais, que foi Fortaleza em 15, Cassiano Day. 17, Paysandu, né? Campeão no Paysandu. E 18, bicampeão no Ceará. Né? Campeonato estadual. E esse tem uma curiosidade que eu que fiz a decisão na beira do campo. Pois é, tem esse detalhe, né? Chamusca não pôde dirigir o time. Passou mal. E quem conduziu lá à beira do gramado foi uma experiência fantástica. Então, com Chamusca foram 3 títulos estaduais e 3 acessos em todas as divisões. Então, em 5 anos, 6 conquistas. Sensacional. Então, assim, foi um pool, né? E aí, em 2018, a gente na Série A no Ceará, a gente pegou uma tabela muito difícil, né? Corinthians, São Paulo, Santos e Flamengo.
Pô, as 4 primeiras rodadas. E a gente não ganhou um jogo. E aí o trabalho do Chamusca, houve uma desconfiança muito grande e de que não ia dar certo. E aí na 7ª rodada a gente tinha combinado no Ceará que a gente ia parar na Copa do Mundo, na parada da Copa, para reformular o elenco, contratar, ver o que a gente podia melhorar, mas a gente não teve força para chegar. E aí o Chamusca foi demitido antes da Copa, em 2018. Então, assim, cara, é fantástico. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o professor Marcelo Chamusca, é um cara competentíssimo, está na Arábia Saudita agora, na 2ª divisão. Eu acompanhei também o Chamusca depois que a gente se separou, ele teve poucos títulos, eu acho que só um título da Copa Verde no Cuiabá. E foi incrível o nosso trabalho. Eu fui um cara muito ativo dentro do trabalho da comissão técnica, né? Eu não fui um cara entregador de colete e um cara que só fazia meio campo e boleiragem com o jogador, até porque não é meu perfil, né? Eu faço edição de vídeos, eu faço leitura de jogo, eu tenho uma palestra de leitura de jogo que eu já defendi no Brasil inteiro. Então, eu faço essa parte de leitura de adversários, edição de vídeo, plano de jogo. Recentemente, eu faço freelance para uns treinadores, posso citar o Moacir Júnior. Legal. Freelance, eu faço a observação de adversário para ele, plano de jogo. A gente faz reuniões online, analisando como vai ser melhor, como vai ser para a gente atacar, para a gente defender. Sim, a gente ainda tem um planejamento, quem sabe trabalhar junto. Eu mando um abraço para o Moacir Júnior, que é um cara fantástico. É uma das pessoas mais importantes nesse momento. Um abraço, Moacir. Desculpa. Tranquilo. Porque nós somos, né, profissionais, mas somos humanos, né? E o Moacir é uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu amo muito. É um irmão. Vocês foram campeões no 13, né? Em Sim, 2020. fomos campeões no 13 da Paraíba, né? Então, assim, voltando agora a estabilizar a emoção, eu me considero um profissional muito completo nesse aspecto. E eu contribuí muito para essas vitórias que a gente teve entre eu, Marcelo Chamusca e a nossa comissão técnica, e vale a pena destacar também a nossa metodologia tinha muito do Roger Gouveia, um profissional muito competente na preparação física. E eu não podia esquecer dele, que fui eu que convidei o Roger para seguir comigo e com o Chamusca. E foi muito importante, né, nesses anos todos. Né? Eu só não tenho com o Roger o acesso do Salgueiro. Mas um grande abraço para o Roger também, é um profissional muito competente. Peço desculpas aí ao telespectador. Não, pelo contrário. A emoção, ela fala por si só, né? Somos humanos, como você falou, né? E a gente sabe, viu, cara, assim, em qualquer que seja a profissão, a gente sabe da dureza que é, né? Assim, como o pessoal da área que eu gosto também fala na música, né? Muito mais pancada do que abraço, né? Mas muito, muito mais mesmo, pancada do que abraço. Então você tem que realmente lutar, né? Porque não é fácil, cara. Não é fácil. A gente sabe muitas vezes quanto o profissional se doa, né? E aí ele leva muita pancada e muitas vezes até traições e injustiças que machucam mesmo o cara, né? Agora eu tô bem, assim, mas porque o Moacir, cara, é muito importante, né? Porque a gente esteve no 13 da Paraíba, pô, a gente ficou 6 meses lá na pandemia, cara. O clube com uma dificuldade financeira incrível, a torcida pressionando, sabe? Achando que era obrigação a gente ser campeão, e o 13 não era campeão há 9 anos. Torcedor invadindo o CT, sabe? Eu tenho uma história linda no 13, cara. Eu fui o observador de adversários do Maurício Simões no 13 em 2005, quando o 13 teve a melhor campanha na Copa do Brasil da história do 13. Ele foi para as semifinais com o Fluminense do Abel Braga. Então, assim, eu tenho uma história fantástica com o 13. Fui campeão depois de 9 anos. Fantástico. Com o 13. Então, assim, e o Moacir estava comigo, o que a gente sofreu naquele ano, cara. Na pandemia, lockdown, para tudo, sem dinheiro. E a gente comprando quentinha, não podia sair de casa. Loucura. Assim, incrível. São histórias fantásticas. E o Moacir, depois daquilo ali,
A gente foi trabalhar na Portuguesa de Desportos juntos, cara, antes da gente se conhecer no 13. Eu fui ser auxiliar dele na Portuguesa de Desportos, porque eu já era treinador e ele estava sem auxiliar. Porra, essa é uma passagem fantástica. E chegamos na Portuguesa, que história linda, que história fantástica. Eu fiquei apaixonado pela Portuguesa. E aí o Moacir estava fazendo licença pró, sabe? E ele tinha que ficar na CBF. E eu toquei a pré-temporada com a Portuguesa de Desporto, eu e o preparador físico Rogério Judes, que hoje trabalha em Portugal. Então a gente fez um trabalho sem o Moacir junto, lógico que online, tudo coordenado. Então, assim, eu toquei aquele trabalho com ele, e quando ele chegou para terminar a pré-temporada, o time estava voando. E, pô, a gente fez uns 6 primeiros jogos na Portuguesa de Desportos, fantástico. Mas aí teve aquela oscilação. E aí o presidente Castanheira, que assumiu o comando da Portuguesa em dezembro, o Moacir foi contratado em novembro. Então o Castanheira falou, pô, não foi o treinador que eu contratei, tudo sofrendo pressão da torcida. Pô, tem uma junta de diretoria aí, eu não estou aguentando a pressão, vou demitir o treinador. Então demitiu o Moacir, demitiu a junta, e eu fui convidado para continuar. Cara, você é fantástico. Me ligou o Castanheira e falou, pô, eu quero continuar contigo, você é fantástico, todo mundo aqui na Portuguesa está dizendo que você é um profissional de primeira linha, eu quero que você continue até eu saber o que eu vou fazer. Eu demiti o Moacir, mas eu quero que você dê continuidade no trabalho. E eu, cara, falei, cara, é um sonho trabalhar na Portuguesa. E é um sonho trabalhar de treinador num time com essa história. Mas, presidente, quem dá continuidade ao trabalho do treinador demitido é o auxiliar técnico da casa. Eu sou auxiliar técnico do Moacir Júnior, eu vou embora com ele. Caramba. E aí, cara, desligou o telefone, ele me elogiou, né, o Castanheira, falou, poxa, você é fantástico. E aí o Castanheira prontamente já ligou para o Moacir Júnior e falou, pô, eu tenho que falar com o Moacir que eu fui procurar o auxiliar dele. Né? Sabia que você ia comunicar. Eticamente, foi tudo perfeito. Uhum. E aí, em 5 minutos, me liga o Moacir. O presidente da Portuguesa me ligou aqui, falou que convidou você para dar continuidade no trabalho, você não quis. Desculpa, Moacir, essas histórias em off, mas... Não, é fantástico, né? Importantíssimo. Fantástico. Moacir, pô, você que me trouxe, cara, nós estamos juntos até o final do ano, eu não vou trabalhar em clube nenhum como treinador e eu vou fazer a temporada contigo. Ele falou, tu vai para onde? Eu falei, eu vou voltar para Fortaleza, vou alugar um apartamento e vou esperar um novo trabalho. Aí ele falou assim, não, você não vai para Fortaleza. Você não vai alugar nada. Você vai morar na minha casa em Ribeirão Preto, que eu tenho um apartamento montado lá, vazio. Você vai ficar morando lá e o próximo clube nós vamos trabalhar junto. Foi aí que veio o 13 da Paraíba 13. E a gente foi campeão junto. Realizamos esse sonho, né? Eu conheci Moacir Júnior na CBF Academic, onde eu conheci também o Maurício Cupertino, que esteve aqui, sim, onde eu fiz bastantes amigos, né? Todos os treinadores tops do Brasil eram da mesma turma. Então, assim, são amizades inesquecíveis, eu posso dizer isso. Acho que está meio explicado agora a minha emoção. Demais. Sim, demais. Total. História sensacional. Só perguntar para ele, né, JP? Ele falava muito aí dessa passagem pelo futebol nordestino, e a gente vê, né, Caio? Hoje o futebol nordestino sempre foi forte. Isso é incontestável, né? Por tradição, por história, por rivalidade, por torcida. Mas hoje a gente vê o futebol nordestino no outro patamar. Né? O campeonato do Nordeste hoje em dia é um campeonato de visibilidade tremenda. Assim. E eu acredito até, e aqui sem nenhum bairrismo, que o futebol nordestino alcançou um patamar de que ele causou uma certa inveja ao eixo. Né? E isso é outro assunto para a gente discutir. Mas, na sua opinião, você que vivenciou e ainda vivencia esses dois lados, né, do futebol, tanto o eixo, o sul, o sudeste e o futebol nordestino, de onde foi que veio esse crescimento do futebol nordestino? Como é que a gente aqui conseguiu alcançar esse patamar? Porque até bem pouco tempo era impossível, né, o JP? Você vê o próprio Fortaleza enfrentando adversários que enfrenta hoje, o Ceará também no crescimento que teve. Então, como foi que o futebol nordestino, que mágica foi essa? Né? E aí você pode falar de bastidores também, de gestão, que o futebol nordestino conseguiu crescer e está cada vez mais crescendo de patamar. Futebol é um negócio, pô. A gente já falou disso, é business. Então, assim,
Em 1983, eu jogava no Santa Cruz de Recife na base e o Arruda já cabia 60 mil pessoas e vivia lotado. E o time do Santa Cruz, eu vou te falar aqui, Birigui, Ricardo Rocha, Gomes Edson e Almeida, Zé do Carmo, Enágio e Henrique Menezes, que era um garoto da base lá. Tá? Catende, que era da base. Django, Ramon, Ivan jogaram de centroavante, Bebeto. E o treinador era Carlos Alberto Silva. E o Carlos Alberto Silva tinha sido campeão brasileiro em 1978. Era o top. O futebol nordestino já tinha trabalhos top. Verdade. Em 80. Então, assim, eu acho que essa questão do eixo, ela estava muito na cabeça do pessoal do Nordeste. Perfeito. Sabe? Porque nós, vamos dizer, eu sou de Recife, mas nós, lá do Sul, quando eu vim para jogar na base, eu acabei de contar minha história particular, é o reflexo disso. Eu jogava de cabeça de área e cheguei ao Nordeste, tentei virar centroavante para quê? Para fazer gol e ser contratado para o Sul, porque tínhamos Nunes, Fumanchu no Fluminense, tá certo? Marinho Chagas, do Rio Grande do Norte, jogando na Seleção Brasileira em 1974. Pô, então por que o Nordeste foi descoberto agora? Vamos fazer uma reflexão. O Júnior, né? O Júnior Capacete, ele é do Nordeste, né? Se não me engano. Sim, mas foi criado no Rio de Janeiro, lá, né? Como eu. Mas o Nordeste sempre foi forte. O Brasil é um país continental, ele é gigante, ele é um continente. Então, assim, o desenvolvimento do esporte, os negócios foram se expandindo. É lógico que tem um centro econômico. Você pode sair do futebol e pensar em outra profissão. Também tem, né? Tá certo? Então, assim, o Brasil ele está crescendo, está se potencializando. Não vamos entrar aqui em questões políticas, né? Mas a democracia foi muito importante para isso, para desenvolver isso. Hoje, infelizmente, a gente tem esse ou é isso ou aquilo, né? Ou é esse lado ou é esse, né? Mas a gente já teve políticos aqui muito interessantes, como Leonel Brizola e outros. A democracia, né? A saída do regime militar para a democracia foi muito importante, pô. Para dar ênfase ao Brasil por inteiro, né, cara? E é um país muito difícil de administrar, não só no futebol, como na política. O que eu defendo, cara, é educação. Educação de qualidade. O povo precisa de educação, pô. Educação integral. E aí, cara, voltando para o futebol, nós temos que integrar a CBF, integrar os clubes. Então, assim, as divisões Série A, Série B, Série C, Série D, a organização das competições mudaram. Nós ainda temos muita coisa para melhorar, muita coisa para crescer. Jamais pensem em acabar com campeonatos estaduais. Jamais. É o que eu Parem falo. de reclamar de calendário. É o que eu falo também. Parem de reclamar de calendário. O calendário é muito bom, pô. Os clubes vão crescer, eles vão ter 2, 3 times, elencos fortes. Pô, ajuda os pequenos, né, os Caé? tops. Vamos criar a Série E. Vamos criar a Série E, pô. Tem muito dinheiro na CBF para ajudar os clubes, pô. A Série E seria, na cabeça, assim, os campeonatos estaduais, quando acabar, os clubes que não tiveram qualificação para a Série D, vai para a Série E, faz regionalizada no estado e aí faz umas eliminatórias para depois ter acesso para D. É verdade. Defende isso aí também. Não pode Então, zerar. assim, cara, eu acho que o futebol nordestino, eu moro no Nordeste, o futebol nordestino é fantástico, os jogadores são fantásticos, os executivos de futebol estão contribuindo para isso. Marcelo Paes faz uma gestão, é meu amigo, o primeiro título dele foi em 2015, era nosso diretor de futebol. Eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com o Marcelo ainda um dia, não foi possível ainda. Quem sabe. Eu gosto muito dele. E
ele e outros, né? O pessoal do Ceará, hoje lá, que está no Ceará, né? O João Paulo Sanches. Trabalhei com ele no Atlético Goianiense. É um cara também competente. Tá? O trabalho que o Sávio do Tirol está fazendo, eu tive uma proposta do Tirol para ser coordenador e para ser treinador em uma das categorias, né? E conversei com o Sávio e a gente formalizou uma proposta oficial e não deu certo por causa de questão de valores. Mas eu vejo o crescimento do Tirol, vejo o crescimento... O Sávio deu um depoimento no Instagram a respeito do acesso dele que vocês têm que ver. Ele agradecendo as pessoas que o ajudaram e agradecendo aos que torceram contra, que disseram que ele nunca ia conseguir. Eu me identifiquei demais, porque eu sou um guerreiro e eu conheço muitas pessoas que falam, pô, o cara começou tarde, o que esse cara ainda quer com o futebol? Ele é um sonhador ainda. Porra, não desiste nunca. Nunca desista do seu sonho, porque um dia o seu sonho vai precisar de você para acontecer. Show de bola. O Sávio do Tirol já esteve com a gente há algum tempo, 2018 talvez, o embrião do Maestro da Bola, Legal. um estúdiozinho pequeno, só na internet. Inclusive, Caé Cunha também passou por lá aqui também. você é mestre em descobrir essas feras que ninguém tá nem percebendo. Pois você é, já Sávio já foi lança, assim, no você lança início aqui. do Tirol, em 2018, 17 para 18, o Caé também passou por lá naquele período e agora está de volta em um novo momento do Maestros da Bola. Gente, estamos chegando na reta final do episódio na TV, então eu vou me despedir do Alisson Oliveira, depois ele volta nos acréscimos e a gente vai entrar... Vou sentir saudade, quero o contato dele. Ô, rapaz, na hora. Que é sensacional. Bom, e a gente vai pro bate-pronto. É só para me despedir, parabenizar, né, pela história do Caé, porque é legal a gente ver muita verdade, né, cara, no depoimento das pessoas. E é isso, viu, Caé, que a gente está precisando hoje em dia, não só no futebol, acho que em toda a profissão. A gente vê hoje em dia, acho que até por conta desse mundo virtual paralelo que a gente vive, né, as pessoas valorizam muito o mundo virtual, que tem coisa boa também. Mas eu acho que tem muito desse faz de conta, né? Assim, a gente não sabe a verdade no mundo virtual, né? Cara. E você traz, cara, a verdade do futebol que a gente não conhece, né? E que a gente vê isso, assim, a dedicação do cara. Porque muitas vezes também as pessoas olham o futebol como um negócio que vai dar certo e o cara vai viver muito bem. Mas é isso aqui, né, que consegue realmente isso. E quando a gente encontra um cara como você, que tem uma história bonita, que luta, é legal isso, porque serve de experiência para todos que estão começando também, né? Tem muita gente querendo começar no futebol e realmente não sabe, assim, às vezes fica perdido, né? E, assim, desiste do sonho. Perfeito. E você dá um baita exemplo. Legal, bacana. Obrigado, Alisson. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. E às vezes eu uso de brincadeira uma frase, essa tua colocação foi tão legal, porque ela entra na minha frase, que eu brinco nos bastidores ali no treinamento e falo assim, futebol é uma mentira. Oh. Né? Então, coincidiu muito com isso. E os meus amigos falam, cara, você é fantástico. Futebol é mentira, mas a gente sabe que não é mentira, é verdade. Mas a verdade mesmo, as pessoas não conhecem. Não querem contar, né? E você que está com a gente, deixa nos comentários perguntas para o professor Caé. Já tenho aqui, inclusive, tá? Então, após o bate-pronto, eu vou registrar toda a participação de vocês. Então, não sai daí não. Fique ligado com a gente. Quem está na TV, a gente vai agora para o bate-pronto com Caé Cunha. Roda a vinheta. Bate pronto com Caé Cunha. Qual o teu ídolo no esporte? Bate pronto. Pensou? Manda. Rivelino. Craque de bola. Mas o maior é Pelé, né? Não tem igual, né? Um técnico que fez a diferença na tua carreira. Você olhou para ele e falou, quero ser igual a esse cara. Cara, Zagallo. Zagallo, legal. E aquele que te influenciou diretamente. Você jogou com ele, treinou com ele e conseguiu extrair muitas coisas positivas. Metodologia compartilhada, Marcelo Chamusca. Uhum. Né? Porque, pô, foi um trabalho muito vencedor. Marcelo Chamusca, Caé Cunha, Roger Gouveia. Um momento que você gostaria de reviver. Reviver? Um só. Não, pode ser, mas pode ficar à vontade. Como jogador, eu treino na seleção brasileira. Massa. 85. 1985. Agora, como treinador, meus acessos e meus títulos. Sensacional. Um momento difícil na tua carreira. A volta da Alemanha, quando eu fui fazer um teste lá. E
foi a reunião do Sindicato dos Atletas do Futebol do Estado do Rio de Janeiro, nos anos 80, quando queria ter uma paralisação do futebol brasileiro. Os jogadores queriam fazer uma greve e eu fui uma das lideranças dentro dessa reunião e eu jogava a 2ª divisão do futebol do Rio de Janeiro e aí depois eu fui convidado a dar uma entrevista e depois dessa entrevista eu tive muita dificuldade de dar continuidade ao futebol. No futebol não é só glamour, a gente sabe disso, e muitas decepções acompanham o técnico, o jogador, o dirigente. Qual foi a maior decepção que o Caé Cunha viveu dentro ou fora de campo, talvez nos bastidores? Como jogador foi na seleção de Pernambuco da categoria de base, no Santa Cruz, né, de 1982 e 1983, um desses 2 anos aí, eu não fui convocado, foram convocados 10 jogadores do time que eu jogava e só eu não fui convocado. E o treinador da seleção era meu treinador. E eu era o capitão do time. E como treinador, a maior decepção... Sim. São as oportunidades que eu não recebo Cara, eu vou te falar uma coisa que ninguém sabe. Eu sou muito discriminado porque eu tenho uma rede social muito ativa. E as pessoas têm um preconceito muito grande em relação a isso. As pessoas que vivem essa... Você já acompanhou minha rede social? Com certeza. É totalmente up. É pra cima, só dando valor às pessoas, elogiando as pessoas, e as pessoas têm preconceito quanto a isso. Cara, eu já deixei de trabalhar e já deixei de ser empregado em algumas fileiras profissionais porque as pessoas dizem umas para as outras que eu publico muito. Acompanho, sim. Tem várias frases, vários comentários, várias ideias, vários insights. Tenho acompanhado demais. Um conselho para um jovem que está iniciando a carreira agora. Temos muitos jovens e muitas influências. Se ele chegasse para o Caé Cunha e falasse: professor, qual conselho que você me daria? Não queira viver só o status. Faça as suas renúncias. Aliás, criei essa frase agora. Eu vou colocar no meu Instagram lá. É isso que eu penso, né? Não queira só os status. E faça as suas renúncias para você conquistar os seus objetivos. Para finalizar, um sonho? Um sonho, cara... Trabalhar no futebol até os últimos dias da minha vida e ter uma remuneração financeira justa e digna da capacidade do meu trabalho. Caé Cunha, na verdade, o Carlos André, tem um filho chamado Caé. Enzo Caé. Enzo Caé. O que ele representa para você? Tudo, porra. Meu filho faz neurociência na Faculdade Federal de São Bernardo do Campo. E eu consegui manter uma educação muito legal para ele. Hoje ele não paga a universidade, porque eu paguei os melhores colégios. E como eu falei agora há pouco aqui a respeito da educação, né? Eu acho que um dos grandes problemas da sociedade brasileira é o ensino particular remunerado, pago. Eu acho que todas as crianças, todas as famílias tinham que ter direito a um grande ensino federal e público. E acho que, como eu não tinha condições de fazer isso, deixar o meu filho nessa situação, eu tive que pagar bons colégios para ele, para hoje ele estar seguindo a vida dele. E eu continuo sonhando e tendo essa utopia de que a educação ela não pode ser privatizada. Ela tem que ser pública e tem que ser igual e com qualidade para todos. E a melhoria da vida profissional e dos salários para os professores e para quem trabalha na administração escolar e pública tem que ser meta. Excelente. A gente vai finalizar na TV Câmara Fortaleza, mas a gente vai continuar no YouTube, caso você tenha tempo ainda. Eu tenho disposição para falar de futebol pro resto da vida. Meu parceiro, muito obrigado. A gente vai ficar mais alguns minutos, mas eu preciso me despedir na TV.
Acréscimos com Caé Cunha. A gente continua batendo um papo aqui. A gente teve que se despedir da rapaziada da TV. Agora no YouTube a gente fica mais light, fica mais à vontade, fica mais leve. Deixa eu mandar um abraço aqui para Gilson, que jogou futebol, ponta, rápido pra caramba, fez uma história no nosso futebol. Lembra demais, né? Muito obrigado pela audiência. O Carlinhos C10, rapaz, fez aniversário, então parabéns, meu parceiro. Foi ontem? Não, foi ontem? Foi ontem. Então, parabéns, Deus te abençoe, sucesso e prosperidade sempre. Ele está nos acompanhando. Um abraço, meu irmão. Lucas, se tiver alguém no YouTube, você me avisa que a gente já coloca aí, tá bom? Alisson pode começar os acréscimos com Caé Cunha. Que bom, né, rapaz? Quantas histórias, né, assim, e o legal do Caé é isso. Tá de volta, né, Márcio, tu? É, tô de volta, tô de volta. Estamos aqui, ó. Ah, sim. Estamos de volta aí nos acréscimos. É, nos acréscimos. E é bom porque hoje em dia estão dando mais acréscimos, né, os atos, né? Você pode explorar, né? Pode explorar mais o Caé um pouquinho, né? Caé, eu queria falar agora em relação a mais uma vez, essa tecla de bastidores, né, assim. Porque você falou muito bem que o futebol virou um negócio, né, assim, que cresce cada vez mais. Assim, é impressionante como realmente o futebol ele abraça e agrega qualquer tipo de negócio de empresa que as pessoas possam imaginar, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que há um certo conflito ainda entre o gestor antigo e o novo gestor, né? Há um choque ainda até de pensamento de como gerir um clube de futebol entre esses tradicionais, que as pessoas ainda chamam de cardeais, né? Com essa moçada da nova geração que tem outro pensamento, né? Você acredita que em breve, em pouco tempo, o futebol ele vai absorver somente essa galera da nova geração? Os cardeais eles vão ficar ultrapassados, eles não vão ter mais espaço no futebol? Ou muito pelo contrário, um clube de futebol ele não consegue viver sem o cardeal, que foi aquele cara que conhece desde o surgimento do clube e que sabe como é que as coisas funcionam? Ou seja, a bola, o negócio futebol, ele permite ainda o cardeal, essa convivência cardeal e nova geração? Ou ele só vai abraçar os da nova geração? Depende do cardeal. Se ele não se atualizar, se ele não se qualificar, se a paixão dele, que é muito importante, não evoluir, mas não é, porque o cardeal às vezes ele não é profissional, certo? Mas a pessoa precisa evoluir. Bom, vamos falar do que aconteceu comigo aqui agora, recentemente. Eu me emocionei quando estava falando do Moacir Júnior. Existe um paradigma em que quando a pessoa tem esse sentimento, que ela não está bem preparada emocionalmente. Isso é um absurdo. As pessoas já não sabem distinguir o momento. Então, o cardeal, ele tem que entender que ele tem que crescer como ser humano. E assim são as pessoas, porque o cardeal, ele não vive a vida eterna. Nem a gente. A gente nasce, cresce e morre. Então, nosso tempo vai passar. E para a gente aproveitar o nosso tempo como pessoa aqui, a gente tem que ter uma evolução mental, comportamental e para algumas pessoas, né, que não acreditam, mas espiritualmente também. Então, assim, de tudo que tu falou que é importante, de tudo que tu falaste, falando português correto, que é importante, é a gente crescer como pessoa, pô. Não existe futebol sem gente, sem pessoa. Quem faz o futebol são as pessoas, pô. Perfeito. Foi bom ele falar isso aí, viu, JP? Já pegando a deixa dele, porque eu já ouvi de um grande dirigente de futebol, que, claro, eu não preciso citar nomes, né, por questão ética, exatamente o contrário do que ele está dizendo, né? Para o futebol não tem espaço para coração. Assim como as pessoas costumam dizer em empresa, né? Empresa não tem coração. E é o contrário, né, Caé? A gente tem que cada vez mais valorizar o lado humano, o coração, porque é isso aí que vai fazer a diferença na hora do pra valer, né? É muito contraditório, porque as pessoas falam toda hora como bengala dos treinadores de futebol, aquele cara sabe gerir bem o vestiário, ele é um gestor de vestiário. Pô, o que é gerir vestiário?
não é tratar o ser humano com humanidade? É um recurso humano, né, cara? Entender os sentimentos do cara, né? Então, por que a gente não pode fazer negócio preservando eticamente o ser humano e as pessoas, né? Evitando dar um desconforto ou tratar com ignorância ou com desrespeito um profissional do futebol, um profissional de qualquer área, uma pessoa que vai na tua casa ou uma pessoa que vai no teu trabalho. Para que desrespeitar? Para que tratá-lo com insignificância, cara? Então, assim, tem uma frase que eu coloco lá no meu Instagram, na minha coluna, que assim, é desse jeito: o ser humano precisa ser mais humano. Né? Então, assim, eu penso dessa forma. Eu acho que o que a gente tem que fazer com o futebol é dar dignidade para as pessoas. E as pessoas são os profissionais. Eu tenho uma conduta com os meus atletas, com os funcionários que eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho, humana, de amizade e de paciência, a gente briga, a gente discute. Recentemente eu falei que jamais ia ser humilhado para uma pessoa. Eu fui humilhado bastante, mas agora por você nunca mais vou ser. Perfeito. Né? A gente tem posicionamentos e nós somos profissionais. Eu acho que o futebol só cabe no futebol hoje em dia quem é profissional, mas o profissional tem que saber ser humano. Boa. Boa. Você fez estágio com 2 grandes nomes, 2 técnicos de renome no nosso futebol. Quer dizer, você trabalhou com vários, Moacir Júnior, Chamusca e tal, mas tem 2 que chegaram ao técnico da maior seleção mundial, que é a seleção brasileira, né? Vanderlei Luxemburgo, você chegou a fazer estágio com ele, né? E Dorival Júnior também, que hoje é o atual técnico da seleção brasileira. O Vanderlei foi o maior técnico que você trabalhou, que você pôde aprender dele lá. E Dorival, chegou no momento certo na seleção brasileira? Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo foi assim. Eu trabalhava com outra coisa, né? Quando eu parei de jogar futebol, eu fui trabalhar com vendas. E criei um projeto social esportivo. E aí eu trabalhava com vendas e o dinheiro que eu ganhava nas vendas eu colocava no meu empreendimento social esportivo chamado Centro de Artes e Esporte CAE Futebol, onde eu ajudei bastante garotos e jovens. Eu tinha sub-17, sub-18, eu cuidava de tudo, né? E revelei bastante jogadores e iniciei bastante jogadores na vida profissional fora do futebol. Eu tinha convênios com agências de emprego, então quem não dava para ser jogador de futebol, a gente arrumava um primeiro emprego. Isso tudo eu fiz sozinho, né? E as pessoas não sabem, né, cara? Então, assim, com o Vanderlei Luxemburgo, quando eu fui fazer o estágio, o curso, né, que foi um curso só para convidados, e tinha um estágio, passei lá 10 dias com ele no Santos. E eu fazia relatórios freelance de adversário. Eu sou primórdios da análise de desempenho. Eu fazia relatório por escrito e eu desenhava na própria folha de papel ofício o campo de futebol. E eu, com os bonequinhos, pintava, desenhava, trabalho dificílimo de fazer, encadernava e entregava para o treinador. O São Caetano joga assim. Tá? E aí, quando eu fiz esse curso com o Luxemburgo, eu estava fazendo esses relatórios. E aí, em Amigos em Comum, eu sou muito criativo em relação a network, né? Então, fazendo o curso com o Vanderlei Luxemburgo, eu liguei para o amigo dele e falei, cara, fala para ele que tem um cara aqui no teu curso que faz relatório, que eu queria mostrar meus relatórios para ele. E aí, quando acabei de desligar o cara, o Vanderlei cruzou comigo no curso. Aí eu falei, professor, meu nome é Caio Cunha, eu faço uns relatórios, não quero dar uma olhadinha. Pô, acabei de receber um telefonema de um cara que disse que tem um cara no curso que faz relatório, é você? Eu falei, tal. Vamos fazer um relatório, vamos dar uma olhadinha. Aí ele falou, pô, traz o relatório aí que eu quero olhar e tal. E aí, cara, uma vez eu fui assistir, eu estava
mal em casa, né? Pô, meus negócios com as vendas estavam ruins pra caramba e o meu projeto social, a minha grana acabando, né? Botei muito dinheiro no projeto porque eu queria virar treinador, né? Já estava nessa fase. Aí eu liguei por aqui, esse amigo meu, e falei, cara, eu preciso fazer um relatório, pô, e o Vanderlei Luxemburgo vai enfrentar o Palmeiras do Tite. E eu preciso lá, depois que eu fiz amizade com o Vanderlei, preciso levar um relatório para ele do Palmeiras, cara. Aí ele falou, pô, que ideia legal, vamos lá. O que precisa para tu ir lá fazer? Eu falei, cara, tô sem dinheiro para ir no estádio. Porra, dá tua conta aí que eu vou depositar o dinheiro. Aí o cara depositou o dinheiro, eu fui lá, fiz o Palmeiras. Cheguei lá no Santos, pedi para entrar, lotada a Vila Belmiro, chegada do Zé Roberto com a 10 do Pelé. Uma confusão no Santos. E eu quero falar com o Luxemburgo. Os caras, calma, não dá. Eu falei, não, eu fiz curso com ele tá me esperando. Mentira, tá me esperando nada. Aí eu, cheguei lá com o meu relatório encadernado, chamei o professor Vanderlei Luxemburgo e falei, preciso falar com o senhor. Porra, não dá, hoje não dá. Porra, Zé Roberto tá aí, ó, a confusão que tá isso aqui. Eu falei, eu quero entregar um relatório. Aí ele falou, me entrega aí agora. Aí eu, dei na grade para ele. Entreguei. Aí ele foi, cara. Aí eu fui para casa. Aí isso era numa quinta. O jogo foi no domingo. Sabe quanto foi o jogo? 4-1 ou 5-1 pro Santos. E as coisas acontecendo no jogo, eu falei, tá no relatório. A minha utopia, ele viu o meu relatório, porra, tal, não sei o quê, tá lá. E aí, cara, depois de um tempo, a semana passou, eu fui lá, fiquei 2 horas esperando para falar com ele, entrei na sala dele, tava meus relatórios tudo lá em cima da mesa, velho. Legal. Ele me chamou e falou, garoto, tu é bom nisso, hein? Só que é o seguinte, esse relatório aí com folha de papel ofício, os caras estão tirando fotos, os caras estão filmando. Então, os caras não têm a leitura que tu tem, não, mas a apresentação tua tá atrasada. Aí eu falei, professor, eu não tenho dinheiro para comprar computador, eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina de fotográfica, eu preciso trabalhar. Aí me dá teu cartão aqui que eu vou arrumar uma parada para tu e tal. Nunca arrumou. Mas eu passei lá 10 dias com ele, aprendendo com ele, e aí mostrei meu dom para ele, né, meu talento. E aí eu fui desenvolvendo essa força, fui ganhando essa força. Né? E aí foi com o Dorival Júnior também, foi uma questão de relatório. Eu já, no Náutico, em 2008, eu cheguei no Náutico, fiquei 3 meses no Náutico, o Roberto Fernandes foi pro Atlético Paranaense. E o Náutico era o líder da Série A em 2008. Líder da Série A em 2008. O Nordeste, 2008. E aí, time do Náutico, Radamés, Varley, Felipe, Geraldo, Rui Cabeção, Ticão, Paulo Almeida, que jogou no Santos, Eduardo Goleiro, Alex, né? Timaço do Náutico. Pô, por que só agora que o Nordeste tá bom? Né? Verdade. Então aí o Náutico foi jogar contra o Grêmio lá e o Roberto saiu e aí ia assumir lá um diretor de futebol para ser o treinador interino. E eu tinha acabado de chegar da várzea do Rio de Janeiro, do CAE Futebol, da várzea de São Paulo, do CAE Futebol lá de São Bernardo do Campo. Não vai ser treinador no interino do Náutico. Os caras iam botar um coordenador lá para ser um gerente. Os jogadores falaram, não, quem vai de treinador interino é CAE, pô. Ele não tá aí? Pô, o cara é bom pra caramba, ele que vai. Aí eu fui e conheci o Rodrigo Caetano, que era o executivo do Náutico, do Grêmio. Rodrigo me recebeu como se eu fosse um treinador top, pô. Porque eu era o treinador do Náutico. Aí eu dei entrevista na Sport TV, perdemos lá de 2-0, e o Rodrigo me tratou assim, eu fiz contato com ele, virou meu amigo. Também está com o Dorival Júnior agora. Então, em 2009, Rodrigo foi para o Vasco, Série B. E Dorival Júnior era o treinador. E aí um amigo em comum, o Náutico ia enfrentar o Central de Caruaru, Copa do Brasil. E eu em Recife. Aí os caras falam, pô, precisamos de um relatório do Central. E eu estava fazendo programas esportivos, né, e tal, lá em Recife, desempregado. Aí fiz o relatório, tal, já com foto, com imagem, que eu já tinha ganho um computador de um amigo, já tinha investido em mim, tal, não sei o quê. Aí eu já estava botando já
os primórdios da análise de desempenho. Eu já fazia edição. E aí entreguei o relatório para o Dorival Júnior. E tinha aquele regulamento de uma vitória de mais número de gol, não tinha o segundo jogo. Uhum. Aí o Vasco fez 3-0 no Central, ganhou o jogo e eu fui conhecer o Dorival. O relatório quem fez foi esse cara aqui e tal, o Caé. Aí o Rodrigo Caetano falou assim, quero te pagar. Aí eu falei, pagar o quê? O relatório. Eu falei, não vai pagar nada, não. O meu amigo pediu para eu te ajudar, não vou cobrar nada. Aí ele falou, então vou fazer o seguinte, tu vai pro Vasco, vai ficar 10 dias lá, vendo o trabalho do Dorival quando acabar a Copa do Brasil. Eu falei, tá pago. E aí eu fui pro Náutico e conheci o Dorival Júnior. E aí o Dorival falou, cara, teu trabalho é fantástico, o Vasco vai abrir uma ilha de edição aqui, por que tu não fica nessa área aqui dentro do Vasco? Já falou com o Rodrigo? Falei, não falei não, mas eu queria ser treinador de campo, né, cara? E eu queria ser treinador de campo, eu tinha esse dom, fazia esse trabalho, mas isso aí foi uma janela de entrada, né? Uma porta de entrada. Mas eu queria ser treinador de campo, né? E eu estava começando a trajetória, né? Então eu queria ser observador, ser treinador de categoria de base, ser auxiliar técnico para ser treinador. Foi assim que eu conheci os dois treinadores e o Rodrigo Caetano, que é meu amigo também. Legal. Lucas, bota aí em tela os comentários da rapaziada no YouTube. Ajuda aí, Alisson. Feito Esporte Coleções, né? Professor Caé Cunha, você é a favor ou contra a SAF? Ele já falou disso, falou, né? É. Aí tem você pediu para a turma deixar perguntas. Aí tem o Purê Bronx, do Ipiranga. Professor Caé tem muito entendimento. Você é Esse trabalhou parceiro, comigo. trabalhou com ele, né? Trabalhou comigo na venda de carros. Olha que bacana. Alexandre Camilo falou, elogiando, né, que o Caé é o melhor para o futebol, né? Mandando um abraço. Você é time grande. Falta profissional igual o Caé. Verdade, concordo. Aí o Purê mais uma vez. O Gelson falando que é seu amigo, né? Irmão. Porra, que jogador. Gelson Ferreira é o Pitita. Pitita jogou comigo no Serrano. Nós falamos um pouco de Serrano, 1986, né? O Pitita fez recentemente, tem um filme dele, um documentário. Jogava demais. Legal. Legal como o futebol adota esses apelidos, né, Caé? Tem, né? É. Cara, o nome Gelson Ferreira, Pitita, né? Jogava demais. Pitita, legal. Aí tem o Alexandre Camilo perguntando, o Caé já falou muito sobre isso, né? Como ele vê o futebol hoje e tal, falando até da questão humana também, que nunca fica ultrapassada. E o Marcel Fiuza dizendo que o Caé Cunha, satisfação ter trabalhado com você. Forte abraço. Olha aí, o Marcel. O Marcel foi trabalhar no Floresta, né? Legal. Sub-17. Mas o Marcel foi o seguinte, eu fui treinar o Pacatuba em começo de 2023 e eu precisava montar a comissão técnica, eu convidei o Marcel para ser meu auxiliar técnico. Legal. É um garoto de um futuro promissor. Legal. Gente boa. E é filho do Erasmo Forte, né? Que é um ex-jogador do futebol dos anos 80. Rapaz, é o quem filho era. do Erasmo. Jogou Bahia. Isso. Sei quem é. Eu acho que ele trabalha em escola, o Marcel. Ele tem uma escolinha, ele e o irmão dele, que também foi jogador, acho que é Guto, né? O Guto, exatamente, o Guto que trabalha numa escola também e é envolvido com esporte, dá aula de vôlei e tal. O Marcel, gente boa. Bacana. Abraço, obrigado pela audiência de vocês. Tem umas fotos aí pra gente finalizar o nosso episódio. Tem umas fotos que eu queria que o Caé comentasse em cima, brevemente, né? E essa aí? Essa aí é no Vitória Tênis Clube, nos anos 70, né? Eu estava lanchando, porque a gente ganhava lanche. Uhum. Atrás dessa parede aí era uma quadra. E aí onde eu estava com o pé, era uma piscina. É um clube de subúrbio lá, perto do Meia, perto do Engenho de Dentro, ali no Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Aí eu tinha, acho que, 16 anos. Próximo. Aí o Pitita aí, ó. Esse do meio aí, ó. Esse magro aqui é o Pitita. Ali com a bola na mão sou eu, na ponta esquerda. Ali o Flávio Tênis, o goleiro, que é o grande preparador de goleiro do Brasil, cheio de revelação de grandes goleiros, né? Dida, Gomes, Jefferson. Tá na coordenação geral do Fluminense, do Fernando Diniz. Isso é o quê? Friburguense? Isso aí é o Serrano. Serrano, tá. Nós somos amigos até hoje. Legal. A gente faz um churrasco no final do ano, cara. Todos vivos. Não, todos vivos. Só o Niltinho aqui esquerdo, esse segundo aqui que faleceu. Tadeu Caçapa.
Porra, o Carlos Henrique Coelho, Sérgio, Zé Carlos, Angui, mora no Espírito Santo Só hoje. fera, né, cara? Ali, ó, sabe quem é aquele de camisa vermelha? Márcio Braga, presidente do Flamengo. Ah, cara, Aquele olha ali aí, de azul cara. ali é Michel Assef. É mesmo, cara. O Márcio Braga, ele era do PMDB e ele estava apoiando o Serrano porque o prefeito da cidade de Petrópolis era do PMDB e o nosso concorrente era de Cabo Frio e o prefeito era do PDT. A política envolvida aí. Próximo. Aí no Maracanã, Também meu único Serrano. jogo no Maracanã. Preliminar de Cruzeiro e Vasco. E Carlos Alberto Silva estava nesse jogo aí pelo Cruzeiro. Preliminar, cara. Tempo bom. Foi contra a seleção da Libéria. Jogamos contra o Jorge Weah. Jorge Weah, sim. E o Pitita que fez... hoje é presidente lá na Libéria. Pitita fez 3 gols nesse jogo. Já foi o melhor jogador do mundo, né? Próximo. Isso aí, cara, é uma reportagem de um gol que eu fiz em Barra Mansa. Parece que é o gol do Guinness Book. Foi aos 7 segundos. Deram a saída e fizeram o lançamento pro Sérgio. Aí o Sérgio disputou com o zagueiro. A bola caiu na entrada da área. Eu bati no ângulo. 7 segundos. Por aí. Eu acho que era para ser Guinness Book, mas naquela época não tinha nada disso. Volta aí, só para finalizar aqui esse... 5 segundos. 5 segundos. Próximo. Márcio Braga. Esse é o Márcio Braga, né? A camisa Márcio Braga é o Rio. Próximo. Aí é no Friburguense, 1985. Eu fui artilheiro desse time. Foi quando eu saí do Santa Cruz, né? Naquelas histórias que eu achei o Malaba. O Malaba mandou fazer teste no Friburguense. Carlos Alberto Silva me indicou o Malaba. E eu tinha passe livre aí. Pensei que eu ia ser um grande jogador de futebol ainda. Próximo. Acho que finalizou. Tem essa aí. E essa reportagem aí é daquele evento que eu falei, que eu fui para a reunião do sindicato. E aí estavam lá todos os grandes jogadores da época, né? E o Sócrates teve um pronunciamento muito importante que ele disse assim: nós somos a única classe que podemos parar. Vamos fazer a greve, vamos parar o campeonato, porque nenhum clube, ninguém no Brasil tem qualificação para substituir a gente. Jogador de futebol é a única classe que, se parar, ninguém joga no nosso lugar. E aí o Afonsinho participou, o Delay, o pessoal hoje de jogadores de futebol que tá vivendo da política. Todos gostaram da minha participação, me convidaram para ser um dos líderes do Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro, pela minha liderança, pelos meus pronunciamentos, mas eu não quis, porque eu queria jogar futebol. Aí veio um repórter e fez essa matéria comigo, e a matéria não diz nada do que diz a manchete, né? Ele pegou uma conversa em off e colocou como manchete. E aí botou minha foto, botou a do Flávio Tênis e a do Ricardo, e o título: na segunda, o salário é de fome e se investe muito em árbitros. E eu não falei nada disso. Resultado, depois disso aí, eu tive uma dificuldade muito grande para arrumar um clube de futebol para eu jogar, porque eu não tinha empresário, não tinha ninguém. E aí, vivendo essa dificuldade, por acaso, uma história linda, fantástica, eu fui parar na CBF para ver o Ricardo Rocha, ver o Ricardo Gomes e o Carlos Alberto Silva. Conheci um empresário alemão e ele me levou para a Alemanha para fazer um teste. Foi aí que deu aquela história que eu fiz um teste na Alemanha, em Augsburg. Fiquei lá 3 meses, 4 meses, mas não deu certo. Era uma 4ª divisão do futebol alemão. Os jogadores jogavam e tinham outras profissões. E quando eu voltei daí, foi muito decepcionante para mim. Eu comecei a pensar em parar de jogar. Beleza, tem as redes sociais do CAE, pessoal que quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho, quer acompanhar mais de perto, aí. CAE Cunha, o telefone da esse? Pô. O WhatsApp. Aí esse Bonini Esportes olha que bacana. É um ex-atleta do CAE Futebol que queria virar jogador de futebol, trabalhou no meu projeto. Hoje ele trabalha no Andreense e tem a empresa dele de divulgação de eventos e criou junto comigo a palestra de leitura de jogo e me ajuda com a divulgação das minhas coisas. E a gente vai trabalhar um dia ainda muito firme juntos. Legal que o CAE, @CAE Cunha _ ele dá oportunidade às pessoas, sempre está pensando em dar oportunidade às pessoas, né? Muito legal. É muito legal, muito bacana. Meu parceiro, chegamos ao final aí de mais um episódio sensacional do Maestros da Bola. Aquilo que eu sempre falo, a tua história precisa ser registrada e mais pessoas precisam conhecer. Muito obrigado pela tua participação.
Poxa, eu que agradeço a vocês e quero te elogiar pelo teu crescimento, né? O envolvimento que vocês estão tendo aqui, né? Ao vivo, TV, podcast, o estúdio, né, cara? Então, quer dizer, você cresceu, as pessoas merecem crescer, as pessoas trabalham para isso, e eu me sinto muito orgulhoso de estar participando desse trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Ninguém vive no mundo sozinho, ninguém consegue nada na vida sozinho. É sempre uma pessoa que existe para ajudar um, que ajuda o outro, e assim eu costumo dizer que eu tenho uma filosofia chamada de bumerangue, que quando você joga uma coisa positiva por aqui, ela roda e volta na tua mão. Talvez por uma pessoa que você nunca ajudou. Mas a energia que você jogou, ela é muito importante para te dar o retorno. E às vezes eu não tenho retorno material, não tenho talvez até o retorno que eu queria profissionalmente, mas eu tenho o retorno da satisfação pessoal de poder ter contribuído com as pessoas. E um lema que eu uso muito no meu trabalho, que é a missão continua. Transformar a minha vida e a vida do meu companheiro de trabalho. Sensacional. Meu parceiro, muito obrigado. Agradeço demais. Show, uma cara. aula, né, do homem. Uma aula, verdadeira aula. Até a próxima, hein, Alisson? Com certeza. Prazer todo meu, irmão. E será que vamos manter contato? Será que, sem dúvida. Será que ainda tem um próximo convite? Você vem de novo? Rapaz, eu estou a perguntar, né? Para usar o português correto também que o Caê está falando aí. Mim, sensacional. Então pronto, estamos juntos. E no próximo show vai ter a participação do homem? Rapaz, Caê falou no Mauro aí, nos Meninos do Verbo. É impressionante como o cara tem muito talento. Ele circula em várias áreas. Né? Até na música o homem já... então será o assunto de um próximo encontro. Com certeza. Pô, meu irmão, minha playlist é diversificada. Fleetwood Mac, Paul McCartney. Show de bola. Queen. Aí, show de bola. Sai um sambinha carioca também. Também. Marlon Sandro está nos acompanhando. Muito obrigado, Marlon Sandro. Caé, sucesso no São Bento, cara. Vai ser maravilhoso lá. Vamos lá fazer a Copa Paulista, vamos ver. Vai ser sensacional. Importante para mim. Obrigado, meu povo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha para mais maestros receberem esse conteúdo espetacular e mais convidados aceitarem o nosso convite, tá? Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.